O general Macbeth recebe a notícia do suicídio de sua esposa, a Lady Macbeth, e diz essa beleza: apaga-te, apaga-te breve vela. A vida nada mais é do que uma sombra que anda. Um pobre ator que se pavoneia e se agita durante a sua hora no palco, e depois não é mais ouvido. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, e que nada significa. Nada. Eu leio também do Hamlet. Se tiver que ser, agora não está para vir. Se não estiver para vir, será agora. E se não for agora, mesmo assim virá. O estar pronto é tudo. Se ninguém conhece aquilo que aqui deixa, que importa deixá-lo um pouco antes? No ar, Psicadeiro. Birdman. A pergunta crucial do Birdman, o que é esse filme? Por que você chamou a inesperada virtude da ignorância? Esse é o nome da crítica que a jornalista do New York Times coloca sobre a peça que o personagem Regan, do Michael Keaton, está fazendo na Broadway. Então ela faz uma crítica de estreia da peça. Esperava-se algo dela que fosse nada mais do que a destruição da peça, e ela coloca este nome. Do que é esse filme? O que é esse filme? Quer contar um pouco? Esse filme, bom, a história oficial é um ator que há 20 anos está em crise por abandonar o cinema, não fazer nada de significativo na vida de ator dele, depois de ter abandonado uma série de sucesso, que teve 3 episódios, Birdman, um filme de super-herói, e que está tentando retomar a vida dele, estreando uma peça na Broadway que ele mesmo adapta sobre um conto do Raymond Carver, que é um escritor bem conhecido nos Estados Unidos, pouco conhecido aqui no Brasil, fez contos, e o título da peça é O que falamos quando falamos de amor. É um conto down, é um conto sobre suicídio, e para mim é esse o tema do Birdman, suicídio. Eu entendo como uma ópera, uma grande ópera sobre o suicídio. O filme tem muitas camadas, assim, inclusive porque começa como um filme, enfim, até algo realista. Eu estou em dúvida porque a primeira cena do filme é ele de costas, flutuando numa postura de meditação, de yoga, se vocês quiserem isso. E o que já de alguma maneira seria um absurdo, como é que ele está lá levitando, e isso contradiz um pouco a questão da realidade colocada posteriormente. Ele tem uma tonalidade por Iñárritu, que é o diretor. Iñárritu deve ser o correto. Ele é mexicano, ele gosta do realismo fantástico, ele colocou bastante realismo fantástico no Birdman, mas pro lado psi, a gente tem, além do elemento do suicídio, a gente tem também a questão do delírio e da alucinação. Ele está ouvindo uma voz quando ele está levitando no começo do filme. Uma voz que fala exatamente assim. How did we end up here? This place is horrible. Essa voz é uma espécie de consciência, né? Uma voz da consciência. Essa voz é a voz do Birdman, nós vamos saber depois, portanto isso vai aparecer. Que imita o personagem Batman feito pelo Christian Bale, aquela voz meio... Não, mas peraí, eu acho que aí você está dando um monte de informações que podem confundir. O próprio Michael Keaton fez os 2 primeiros Batmans com o Tim Burton. E praticamente ele reinventou a franquia. O Batman é um personagem que estava lá meio mortinho, e o Tim Burton fez 2 filmes brilhantes. Michael Keaton era o anti-herói, ninguém imaginaria ele como Batman, e foi uma construção extraordinária. Os 2 filmes deram muito certo e são brilhantes até agora, e enfim, vale muito a pena a partir disso. O próprio Michael Keaton não quis fazer o terceiro. E desde então não fez nada de importante. Perfeito. E isto então a gente pode transferir ou ver a metáfora da história do Birdman, que também é um homem que fez 2 ou 3 episódios, e quando todo mundo esperava o 4º, ele se recusa a fazer e resolve fazer uma vida ao lado. Mas a sombra deste personagem, que é a voz que ele vai ouvir o tempo todo, está com ele lá. É a sombra que o critica, que diz, olha onde nós viemos parar, é a sombra que o põe para baixo, é a sombra que ainda dá um certo brilho. Olha, você já foi algo, você não é nada.
Você já pôde voar, você já pôde fazer assim um carro explodir, você já pôde, enfim, levantar grandes pesos com a mão, você pode salvar a humanidade. Agora você não faz nada. Tem uma voz que diz que a vida não vale a pena. E é por isso que quando você falou em delírio e alucinação, a gente teria que pensar com algum cuidado, se ele fosse um melancólico, realmente numa depressão delirante, em que os pacientes escutam vozes que o menosprezam, realmente, de menos-valia, de prejuízo, de perda, de culpa, que são, eu posso até dizer que são o tom do que vai acontecendo com o próprio Birdman. Como é o nome dele? Regan. Eu acredito que dá para fazer essa apropriação para o campo psi, porque ele não quer ser o Birdman, mas ele é o Birdman. Então tem várias cenas que ele consegue fazer via efeitos especiais coisas que só um super-herói podia fazer. Telecinese, explodir coisas, voar. You are a god. Então ele acredita que ele é o Birdman e ele está o tempo inteiro ouvindo essa voz. Se a gente não chamar isso de alucinação, nós que somos psiquiatras e psicanalistas, o que é alucinação no cinema? Então eu penso que dá para fazer essa apropriação. Além disso, ele tem uma trajetória bastante evidente que não tem saída. Você pode chamar de alucinação desde que você identifique o delírio. Eu sou o Birdman. Eu sei que eu sou o Birdman. Porque a questão toda é desse homem extremamente acabrunhado, estreitado, e, enfim, que é uma última tentativa, de alguma maneira. Última tentativa em ritmo alucinatório, porque o filme tem essa jogada de plano-sequência. Sim. Quer explicar o que é plano-sequência? É quando o diretor não interrompe as cenas. De Isso, alguma parece maneira que a cena flui, tudo direto. Parece que a cena flui entre uma tomada e outra, não tem corte. Lógico que o filme tem bastante cortes, é impossível fazer até... Parece que não são muitos, são 16 planos sequências posturados. Um filme levado dessa maneira, depende de uma sincronia. Quem tiver acesso ao DVD, ao Blu-ray, tem um excelente documentário do diretor explicando exatamente a orientação que ele dá aos atores e a maneira como é coreografada toda a ação. Foi extremamente ensaiado, né? Teve pouquíssimo espaço para improvisações. Os atores reclamaram de uma enormidade de diálogos que eles tiveram que decorar e não tinha muito jeito, porque as cenas eram muito engatadinhas, né? E realmente o filme tem esse ritmo alucinatório e todos os personagens eles são surtados, né? Eles são irritados, eles brigam, eles jogam coisas, eles estão em crise. É uma característica do filme, não é só o personagem. A trilha sonora é outra coisa que também acentua isso. São improvisações, supostas improvisações de bateria intercaladas por músicas românticas. Music. Trilha é um trabalho à parte, né? Porque a bateria, sempre que ele está nessa realidade, se quisermos chamar assim, fora do palco, é essa trilha agressivíssima. Ritmos perfeitos, é uma bateria extremamente bem tocada. Um free jazz. Ok. Quando ele está no palco, ou ele está pensando na cena, aí é que vem melodias do campo erudito, da música clássica, assim, absolutamente belíssimas. O oposto, aquela bateria que marca, mas não tem melodia, e depois uma melodia onde nunca há bateria nenhuma. Mahler, Tchaikovsky, Ravel, Rachmaninoff, e extremamente bem inseridos, o que muda exatamente esse aspecto vida alucinante e introspecção melancólica. Eu acho que dá bem essa tonalidade. Eu acho que você está colocando assim, mas eu diria essa vida no palco, que é a única que tem escapatória e alguma beleza ainda, e a vida dele como pessoa que não tem beleza nenhuma. No final, ele está lá, tem um final extraordinário, ele está num quarto de hospital, depois de ter se machucado seriamente. Ele abre a janela, um quarto absurdo, porque nenhum quarto de hospital teria uma janela no 30º andar, onde se uma vê janela um parque que se abre e onde tem uma pessoa que tentou se matar há pouco tempo. É dessas liberdades assim que podem tudo no cinema. Mas enfim, ele abre aquela janela e todos ficamos... Naquele momento, acho que todo mundo que está assistindo o filme já está convicto de que ele é um suicida. Então, pensa-se assim, bom, agora ele vai executar o ato. Então agora ele vai... E realmente ele desaparece.
E aí o final do filme que é belíssimo, que a filha entra lá com um vaso que ela foi buscar para pôr as flores que ela havia trazido e o procura. Quando ela vê a janela aberta, imediatamente ela olha para baixo com um ar de espanto, de procura lá do horror que seria o corpo do pai lá despedaçado. E a expressão da atriz vai mudando, Emma Stone. A expressão da atriz vai mudando de uma maneira e quando ela olha para cima, ela começa a sorrir. E o filme acaba aí. O que deixa... A gente não está estragando o final, está estragando o prazer de assistir o filme, porque isso realmente é uma coisa em aberto. Esse não é um filme de estragar. Ele não tem história. Esse é um filme duro de assistir, porque exige alguma concentração. Duro não quero dizer no sentido de desagradável, de jeito nenhum. Não é nada desagradável. Diferente daquele Abutre que nós comentamos no programa passado. Ele não é nada desagradável. É uma delícia. Muito interessante. É uma delícia de assistir. Isso mesmo. E isso não estraga, porque o filme, como eu disse no início, ele tem tantas camadas, ele nos obriga a ir por tantos caminhos diferentes, que qualquer um pode contar o filme, como alguém pode, por favor, quem discordar, escreva aí para nós, e nós comentamos aqui posteriormente, que pode ter uma visão completamente diferente em relação ao suicídio, ou quem é esse ator, ou mesmo em relação aos delírios e alucinações, ou à depressão. Pode-se entender, enfim, de maneiras muito variadas, essa é a nossa escolha. É isso? Então, podemos ficar por aqui, muito obrigado e até o próximo.